Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, vamos combinar, mexe com todo mundo: relacionamentos. Existe aquele desejo, que é quase universal, de amar, de ter alguém para dividir a vida. Só que, ao mesmo tempo, parece que tem uma frustração geral no ar, né? Muita gente se sente esgotada com as experiências amorosas. Por que será? É isso que a gente vai investigar hoje. O material que a gente está analisando hoje já começa com essa pergunta, que é quase um convite para pensar: será que ainda é possível ter um relacionamento saudável hoje em dia? É essa questão que vai ser o nosso fio condutor aqui. Bom, então vamos lá. Para a gente entender o cenário de hoje, o ponto de partida é olhar para as dificuldades, sabe? Para as dores emocionais que aparecem o tempo todo na vida de quem está buscando uma conexão. O material que a gente se baseou aponta 5 principais. A primeira dor talvez seja a mais clássica de todas, aquela sensação de estar preso num ciclo, de ficar repetindo os mesmos padrões nos relacionamentos. Acho que muita gente se identifica com isso, né? A cada nova tentativa, claro, as pessoas são diferentes. Só que o roteiro, o jeito como a história se desenrola e principalmente o final, acabam sendo muito, mas muito parecidos. E nossa, isso causa um desgaste enorme. E o mais interessante é ver como esses padrões se mostram na prática. Pode ser aquela atração quase que magnética por gente que não está disponível emocionalmente. Ou aqueles relacionamentos que começam numa intensidade maluca e de repente do nada terminam numa confusão danada. Ou simplesmente um ciclo sem fim de frustração. A próxima dor é uma coisa um pouco mais sutil, a solidão emocional. E aqui não é sobre estar sozinho de fato, é sobre aquele sentimento de querer muito dividir a vida, os pensamentos, os sonhos, mas não achar alguém que vibre na mesma frequência, sabe, na mesma sintonia. E aí vem outras 2 dores muito fortes. Primeiro, o medo de se machucar de novo. Isso cria uma espécie de armadura que, sim, protege, mas que também impede que qualquer coisa nova entre. E depois, a falta de reciprocidade. Sabe aquela dinâmica que esgota a gente, onde uma pessoa se doa demais, investe tudo de si e recebe muito pouco em troca? Isso gera um sentimento de desvalorização terrível. E para fechar esse ciclo de dores, vem a mais funda de todas. É aquela dúvida que muitas vezes fica lá no fundo, quietinha. Será que um dia eu ainda vou encontrar alguém para construir algo de verdade? É uma pergunta que ecoa no silêncio de muita gente. Mas é aqui que a história começa a virar. Porque apesar de todas essas dores, as pessoas não desistiram do amor. Muito pelo contrário. O que parece estar acontecendo é que elas estão ficando mais conscientes sobre o que realmente querem. Vamos ver como isso se desenrola. E esses desejos são bem claros e profundos. As pessoas querem um relacionamento de verdade, sem joguinhos, sem máscaras. Querem segurança emocional, que vem com respeito e cuidado. Buscam uma conexão que vá além da superfície, com trocas reais. Desejam reciprocidade, onde o investimento e o cuidado vêm dos 2 lados. E, no fim das contas, querem construir algo que faça sentido, uma história que tenha um propósito. E olha que interessante a conexão que esse slide mostra. A dor da falta de reciprocidade se transforma no desejo por uma relação onde os 2 investem e crescem juntos. A solidão emocional abre espaço para a busca por uma conexão de verdade, com conversas e trocas profundas. Cada dor, no fundo, está apontando para um desejo muito específico. Então, peraí, se de um lado a gente tem as dores e do outro os desejos, qual é a ponte que liga uma coisa na outra? A resposta, o pulo do gato aqui, segundo o material, está no caminho do autoconhecimento. E aqui está a ideia central de tudo. A frase é simples, mas é de uma força. Relacionamentos conscientes começam com autoconhecimento. É uma virada total de foco. A gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Isso quer dizer que um relacionamento saudável não é um golpe de sorte. Não é uma coisa que cai do céu, sabe? Ele é construído. E a matéria-prima para essa construção é a consciência emocional de cada um. É um ato totalmente intencional. E como é essa jornada para dentro? Basicamente, ela se apoia em 3 passos. Primeiro passo, entender os próprios padrões de repetição. O segundo é olhar para suas feridas emocionais, sem medo. E o terceiro é ir fundo para investigar quais são as suas crenças mais básicas sobre o que é o amor. E aí que a ficha cai. O trabalho todo é interno. Só que o resultado aparece do lado de fora. Quando uma pessoa começa esse processo e alguma coisa de verdade muda por dentro, a qualidade e o tipo de relacionamento que ela atrai e constrói por fora também se transformam. É quase uma consequência.
E tudo isso leva a gente para uma conclusão, para uma mudança de perspectiva que é muito bonita. A transição de uma mentalidade de busca para uma de encontro. A reflexão que fica é a seguinte: e se o ponto de partida que a gente sempre usou estiver errado? E se o amor de verdade não começar no momento exato em que a gente encontra outra pessoa? A grande sacada é essa aqui. Talvez o amor comece muito antes. Talvez ele comece no momento em que a gente se reencontra com a nossa própria essência, com quem a gente realmente é. E é com essa ideia que a gente fecha a nossa análise de hoje. Quando esse reencontro interno acontece, o amor para de ser uma busca desesperada por algo que falta lá fora. Ele vira uma consequência natural de quem a gente se tornou. Ele vira um encontro. Uma boa ideia para a gente refletir, não é mesmo?